A história da Ordem dos Cavaleiros Templários é um dos capítulos mais fascinantes e enigmáticos da Idade Média. Este grupo de guerreiros religiosos desempenhou um papel crucial durante as Cruzadas, além de ter sido uma das instituições mais poderosas da Europa medieval. Para entender a fundação da Ordem e seu impacto histórico, é necessário voltar ao período das Cruzadas, nas primeiras décadas do século XII. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada em 1119 por um pequeno grupo de cavaleiros, liderados por Hugues de Payens, um nobre francês. O objetivo inicial era proteger os peregrinos cristãos que viajavam até Jerusalém, especialmente após a Primeira Cruzada, quando a cidade foi conquistada pelos cristãos em 1099. Durante este período, Jerusalém era um centro de grande importância religiosa para o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A presença de peregrinos aumentava, mas a viagem até lá era perigosa, com bandos de ladrões e outras ameaças ao longo do caminho. O nome a Templários vem do fato de que o grupo foi inicialmente baseado no local onde, segundo a tradição, ficava o Templo de Salomão, em Jerusalém. O rei Balduíno II de Jerusalém, que governava o reino de Jerusalém na época, concedeu ao grupo um pequeno edifício no local para que pudessem estabelecer sua base. Assim, a Ordem dos Templários foi formada com a missão de proteger os peregrinos e garantir a segurança das rotas até Jerusalém. Com o tempo, a Ordem ganhou grande influência e poder. Os Templários não eram apenas guerreiros, mas também monásticos, o que significa que seguiam uma regra de vida religiosa, com votos de pobreza, castidade e obediência. Eles estavam sob a autoridade direta do Papa, o que os tornava independentes das leis locais e das autoridades dos reinos europeus. Essa independência, juntamente com sua habilidade militar e o apoio da Igreja, fez com que a Ordem se tornasse uma força poderosa na Europa medieval. Nos primeiros anos, os Templários receberam apoio financeiro e material significativo, não apenas de reis e nobres, mas também de pessoas comuns, que viam os cavaleiros como uma forma de garantir a proteção divina e a segurança nas terras sagradas. Muitos doavam grandes somas de dinheiro, terras ou propriedades para a Ordem, e esses bens eram usados para financiar suas operações militares e suas atividades religiosas. A Ordem dos Templários também se envolveu em questões financeiras. Eles começaram a oferecer serviços bancários para os peregrinos e os nobres europeus, criando um sistema de contas e transferências de dinheiro que permitia que as pessoas viajassem sem levar grandes quantidades de ouro ou prata. Esse sistema de banco templário era altamente eficiente e seguro, e se expandiu rapidamente, fazendo com que a Ordem acumulasse uma enorme riqueza. Isso, por sua vez, atraiu tanto inveja quanto desconfiança. A presença dos Templários nas Cruzadas foi marcante. Durante as campanhas militares no Oriente, eles lutaram em muitas das batalhas mais importantes e desempenharam um papel fundamental na defesa dos cristãos contra os exércitos muçulmanos. Seu famoso código de honra e sua habilidade em combate tornaram os Templários temidos e respeitados por seus inimigos. Contudo, a situação política e religiosa na região se tornava cada vez mais complexa. Com o passar do tempo, as cruzadas foram perdendo força e Jerusalém foi novamente conquistada pelos muçulmanos em 1187, o que resultou em uma mudança significativa no foco da Ordem. Com a queda de Jerusalém, os Templários redirecionaram sua atenção para outros territórios, como Chipre, onde estabeleceram novos bastiões. Além disso, com a crescente riqueza acumulada, a Ordem começou a se envolver em disputas de terras e influências em várias partes da Europa, o que a fez ainda mais poderosa. Sua rede de propriedades e fortificações se espalhou por toda a Europa e além, incluindo áreas como a França, a Inglaterra e Portugal. O crescimento da Ordem e sua influência política começaram a gerar tensões com os monarcas europeus. Um dos episódios mais significativos nesse sentido ocorreu no início do século XIV, com o rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe,
o Belo. Filipe tinha sérios problemas financeiros e estava endividado com os Templários. Ele via na ordem não apenas uma ameaça ao seu poder, mas também uma fonte de riqueza que ele desejava controlar. A crescente influência dos Templários, sua riqueza e a independência da ordem despertaram desconfiança no rei francês. Em 1307, Filipe IV deu início a uma campanha para destruir os Templários. Ele mandou prender todos os membros da ordem na França e confiscou suas propriedades. A acusação formal contra os Templários era de heresia, blasfêmia e práticas ilícitas, embora as evidências contra a ordem fossem amplamente questionáveis e muitos historiadores considerem que essas acusações foram fabricadas como parte de uma estratégia para eliminar a influência e a riqueza da ordem. O Papa Clemente V, que inicialmente era aliado dos Templários, cedeu à pressão de Filipe IV e, em 1312, dissolveu oficialmente a Ordem dos Cavaleiros Templários. Seus membros foram perseguidos, muitos foram executados, e suas propriedades foram entregues a outras ordens religiosas, principalmente os hospitalários. Contudo, a Ordem dos Templários nunca foi completamente erradicada, e algumas lendas e teorias da conspiração sobre a sobrevivência da ordem surgiram ao longo dos séculos seguintes. A queda dos Templários não significou o fim de seu impacto histórico. Ao longo dos séculos, a Ordem dos Cavaleiros Templários tornou-se parte de um rico legado cultural e religioso, com sua história repleta de mistério e especulação. Muitos veem os Templários como heróis, defensores da fé cristã, enquanto outros os consideram vítimas de uma conspiração política e religiosa. O impacto histórico dos Templários é profundo. Eles influenciaram a política e a economia medieval, além de terem desempenhado um papel central nas cruzadas. Sua habilidade em finanças e organização ajudou a moldar o sistema bancário medieval, e sua presença nas cruzadas consolidou seu status como uma das ordens militares mais poderosas da história. Mesmo após sua queda, os Templários continuam a ser um tema de fascínio, com muitas histórias, livros e filmes inspirados em sua lenda. Como podemos ver, a fundação da Ordem dos Cavaleiros Templários foi um marco na história medieval. Sua criação, motivada pela necessidade de proteger os peregrinos cristãos, evoluiu para uma das instituições mais poderosas e influentes da Europa medieval. Contudo, a sua queda, em grande parte devido à cobiça de poderosos monarcas e à pressão política e religiosa, deixou um legado controverso e misterioso que ainda é objeto de estudo e especulação até os dias de hoje. A Ordem dos Cavaleiros Templários, após sua dissolução no início do século XIV, deixou um legado que perdura até hoje. Mesmo com a queda oficial da Ordem, o imaginário popular foi tomado por uma série de mitos e lendas que ajudaram a solidificar sua presença na história, principalmente no que diz respeito ao seu suposto conhecimento oculto e aos tesouros perdidos. Muitas dessas ideias estão entrelaçadas com teorias da conspiração, mas o fato é que os Templários continuam a ser uma figura misteriosa e fascinante. Com a dissolução da Ordem, as propriedades templárias foram, em sua maioria, entregues aos Cavaleiros Hospitaleiros, uma outra ordem militar que também tinha uma grande presença na Palestina e em outras partes da Europa. No entanto, a riqueza acumulada pelos Templários e os rumores sobre tesouros escondidos continuaram a atrair a atenção de vários governantes e aventureiros ao longo dos séculos seguintes. Muitos tentaram descobrir o que restou da grande fortuna dos cavaleiros, mas até hoje esses tesouros nunca foram encontrados, alimentando ainda mais o mistério em torno da ordem. Além disso, a destruição da ordem não impediu que suas influências se espalhassem por várias partes da Europa. Algumas ordens e fraternidades posteriores, como a maçonaria, foram associadas aos templários, com algumas teorias sugerindo que os maçons eram, na verdade, sucessores secretos dos cavaleiros templários. Essas ideias, embora não comprovadas, ajudaram a consolidar ainda mais o misticismo em torno da ordem. Por outro lado,
A perseguição aos templários também levanta questões sobre o poder da Igreja e das monarquias medievais. O Papa Clemente V, que dissolveu a ordem, foi amplamente visto como um subordinado de Filipe IV, que, ao perseguir os templários, obteve um grande ganho financeiro. Isso gerou um cisma entre a Igreja e o reino francês, que resultou na transferência da sede papal para Avignon, na França, um evento que ficou conhecido como o Cativeiro de Avignon. Esse episódio enfraqueceu consideravelmente o poder da Igreja Católica Romana, que perderia parte de sua autoridade ao longo dos séculos seguintes. O legado dos Templários também se reflete na cultura popular. Os Cavaleiros Templários se tornaram protagonistas de inúmeras histórias, livros, filmes e séries. Filmes como O Código da Vinci, por exemplo, abordam a ideia de que os Templários escondiam grandes segredos e tesouros, o que alimenta o fascínio por essa ordem misteriosa. Embora muitas dessas histórias sejam ficção, elas mostram o impacto que os Templários tiveram na imaginação coletiva, transformando-os em símbolos de mistério e poder. Ao longo dos séculos, a imagem dos Templários se transformou. Inicialmente vistos como defensores da fé cristã, os cavaleiros foram progressivamente reinterpretados como vítimas de uma grande conspiração. Essa mudança de percepção reflete não apenas o mistério que envolve a ordem, mas também as transformações nas relações de poder entre as igrejas, os estados e as monarquias ao longo da história. Nos tempos modernos, a Ordem dos Templários continua a ser um tema fascinante para historiadores, pesquisadores e até mesmo para aqueles que se dedicam a teorias da conspiração. O estudo da ordem envolve não apenas sua história como instituição religiosa e militar, mas também as questões políticas e sociais que ela enfrentou e as mudanças que causou na Europa medieval. É importante, no entanto, separar o que é fato do que é lenda. A Ordem dos Cavaleiros Templários teve um papel crucial na história medieval, mas também foi vítima das forças que estavam além de seu controle. Sua ascensão e queda mostram como as instituições religiosas e militares podem se tornar poderosas, mas também como elas podem ser derrubadas por interesses políticos e econômicos. A influência da ordem, embora oficialmente dissolvida no século XIV, permanece viva até os dias de hoje. As lições que podemos aprender com a história dos Templários estão relacionadas ao poder das instituições, à política e às complexas relações entre a religião e o Estado. Além disso, a história dos Templários nos lembra que o conhecimento e a riqueza podem ser armas tão poderosas quanto a força militar. Em resumo, a fundação da Ordem dos Cavaleiros Templários e seu impacto histórico não se limitam ao período medieval. A ordem teve uma influência profunda na história da Europa e no desenvolvimento de práticas financeiras e militares. Sua ascensão ao poder foi rápida, mas sua queda foi igualmente dramática, marcada por acusações e intrigas. Até hoje, os Templários continuam a ser um dos maiores mistérios da história, com seu legado sendo reinterpretado de diversas formas ao longo dos séculos. Se você se interessou por este fascinante capítulo da história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas que também possam se interessar por histórias como essa. O passado está cheio de segredos e enigmas que merecem ser explorados. Vamos continuar juntos nossa jornada no além do tempo.